frieza, violência. São atitudes que Deus reprova. Opressão, falta de cuidado, falta de amor, rispidez, falta de sensatez, de gratidão, de generosidade. Eu não estou aqui dizendo que existem relacionamentos perfeitos. Às vezes acontece aqueles momentos que panela voam dentro do lar. Mas eu estou tratando daqueles que agem constantemente na mesma caminhada. Queridos irmãos, a palavra de Deus não silencia-se diante desta situação. A palavra de Deus age, e com remédio amargo mesmo. Mas esse remédio, ele cura, ele é eficaz. E não estou aqui dizendo um discurso moralista para destruir esse homem, essa mulher que não age conforme a Escritura Sagrada. Porque o meu propósito aqui é que este homem, esta mulher, seja transformada, porque o nosso Deus, aquele que nós servimos, é poderoso para transformar por meio da sua graça divina. O nosso Deus é poderoso para arrancar todo o mal que há em nós. O nosso Deus é poderoso para nos transformar em vasos de ira, para vasos de honra, em escuridão, para luz, para que sejamos representantes da igreja do Senhor. A agressão contra a mulher, seja ela corporal, verbal, emocional, é um pecado grave. E a igreja não pode se calar com essas questões. A igreja deve levantar a sua voz e proclamar aquilo que a palavra já estabeleceu. Primeiro tópico para isso, nós notamos que a agressão à mulher no lar é um pecado contra a vontade do próprio Deus. O texto diz: coabitai com ela com entendimento, dando honra, para que não sejam impedidas as vossas orações. O texto está nos convidando a coabitar com entendimento, a conviver com entendimento. E para que se entenda da forma correta, eu preciso conhecer qual é a vontade de Deus. Porque o pecado aqui é contrariar diretamente a vontade estabelecida pelo Senhor na sua palavra. Então, viver com a esposa não é apenas estar debaixo do mesmo teto. Não é apenas cumprir parte daquilo que for estabelecido. Não é somente colocar alimento no lar. O texto está nos dando ênfase que nós devemos honrar, cuidar, zelar, amar, entregar-se para ela. Por quê? Muitas vezes tem sido lido o texto errado lá em Efésios capítulo 5. Parece que os homens fecham os olhos para o que antecede no versículo 19. Porque a submissão nunca foi unilateral. A submissão nunca foi só da mulher para o homem. O texto antes a isso responde dizendo: sejam submissos no temor de Cristo. Por que Paulo fala, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos? Porque tratando um problema daquela época, as mulheres que estavam se convertendo, vindo do paganismo, não estavam sendo submissas aos seus maridos. E é por isso que ele vai exercer esta autoridade, para que também as mulheres sejam submissas ao seu marido. Mas a submissão não é somente da mulher. É unilateral? Não. Ambos estão debaixo de uma missão. E a finalidade do homem criado nesse mundo é glorificar a Deus. Tem muitas pessoas confundindo submissão com subserviço. Quando eu estabeleço algo para minha esposa, que faço com que ela quebre a submissão direta para com o meu Deus, eu estou sendo um tirano.
Eu estou sendo um déspota. Eu estou sendo um autoritário. E eu estou assumindo, querendo tomar o lugar que é de Deus. Mas a mulher, ela deve se submeter antes a Deus. Porque Ele é o cabeça de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. Ele é a minha autoridade. Eu não sou a autoridade máxima sobre a minha esposa. Portanto, eu devo submissão a Ele. Portanto, eu devo cumprir os requisitos que Ele estabeleceu. Se aquilo que eu estabeleço dentro do meu lar quebra, ou faz com que ela quebre a submissão para com Deus, eu estou agindo na contramão do que está escrito na palavra. Sara, ela pediu para Abraão coabitar com Agar. Ela estava certa? Não, não estava certa. Mas estava errada só porque ela pediu? Ela estava errada porque ela queria dar um jeitinho naquilo que Deus já tinha estabelecido. A promessa ia cumprir. Não foi somente porque ela mandou, ela pediu. Porque uma mulher, ela pode muito bem ser usada por Deus para cumprir um plano na vida do seu marido. Deus pode utilizar ela para ela ser um instrumento para ele fazer a vontade estabelecida pelo próprio Deus. Mas Abraão também pediu para Sara mentir. E ela foi para o harém do rei. Abraão estava certo? Não estava certo. O problema não está se o homem tem a submissão da mulher. A questão aqui é que ambos estejam no mesmo grau. Não existe essa ideia de que eu sou superior, porque não existe submissão de gênero. O texto está falando, sejam submissas ao seu marido. Não é qualquer homem. Mas esse homem, ele só pode ter essa submissão se ele de fato estiver cumprindo aquilo que fora estabelecido por Deus. Nenhum homem merece uma mulher submissa se ele não amá-la como Cristo amou a igreja. A agressão dentro do lar, seja ela de qual esfera for, é um fruto de egoísmo, de covardia, de ignorância espiritual. Porque Deus, Ele exige que o marido seja sensível, que o marido dê honra e a trate com atenção, com amor. Não é que ela é vaso frágil, ela é vaso mais frágil. Porque a mulher aguenta um tranco pesado. Nenhum homem aqui aguenta dar à luz. Mas a mulher aguenta. Irmãos, honrar aqui como vaso mais fraco, não é num quesito de você olhar para a sua esposa como inferior intelectual, como inferior a você, mas é na designação da delicadeza. Mulher delicada. Mulher precisa desse trato delicado. E nós precisamos ser delicados para com ela. E se nós não sermos assim, as nossas orações serão automaticamente cortadas, interrompidas. E sabe o que isso significa? Você perdeu a oportunidade e o direito de comunhão com Deus. Se é difícil e é doloroso passar as lutas diárias com Deus, o que será de você passando por tudo isso sem Deus?
Para que você quer mais 10 anos de vida? Para que você quer mais 15, 20? Se você não ama a sua esposa. Se você não ama o seu esposo. Se você não cuida da sua esposa. Se você não cuida do seu esposo. Qual é a finalidade de você pedir, Deus me dê anos de vidas? Se você não glorifica a Deus dentro do seu casamento. Quando você age desta maneira, você está fazendo um culto dentro do seu lar, não a Deus, mas ao Satanás. Porque é ele que quer destruir as famílias, os lares, os casamentos. Atrapalhar o manejo na criação dos filhos. O nosso Deus não. O nosso Deus é um Deus de ordem. É um Deus que estabelece a sua ordem, assim no céu como na terra. E na igreja também não é diferente. A igreja é o seu povo chamado para proclamar a vontade de Deus. Que sejamos voz profética, não para anunciar algo novo, mas para anunciar aquilo que ele deixou na sua palavra, para combater toda a hostilidade, toda a opressão, para estabelecer, falar em nome de, interpretar em nome de Deus, aquilo que já está posto a nós. Violência doméstica, seja de homem para mulher, de mulher para homem, já está acontecendo já. É barreira espiritual. Então, quem agride, não só desonra o outro, mas desonra a Deus, porque o seu próximo é imagem e semelhança de Deus. Você não foi chamado para ser agressor, agressora. Você foi chamado para amar. Você foi chamado para se entregar. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para cuidar, para amar. A palavra, ela nos convida a um amor sacrificial, não egoísta. E egoísmo aqui nos leva a uma dimensão de que muitas pessoas acabam agindo, tentando burlar o sistema, mas não tem como burlar a palavra de Deus. Jesus Cristo nos ensina que traição não é somente consumação de ato sexual, mas é também a cobiça constante em seu coração. É maquinar um plano para viver aquilo que se almeja, que se planeja no coração. Deus, ele abomina todo tipo de prática semelhante a essa. Isto é uma verdadeira desonra a Deus. A agressão física também é traição. A agressão verbal também é traição. A agressão sexual também é traição. Assistir pornografia também é traição. Os seus olhos são de Deus ou do diabo? Se os teus olhos forem bons, tudo em ti será bom. Mas se os teus olhos forem maus, as trevas estão te consumindo por dentro. Não diferente, mas também trocas de mensagens escondidas do seu cônjuge. É um pecado gravíssimo. Mas não se esqueça que embora você esteja fazendo isso distante dos olhos do seu cônjuge, da sua liderança, dos seus amigos, ele está vendo.
Ninguém pode ocultar-se dos olhos do Deus Todo-Poderoso. Ninguém pode realizar uma sequer atitude que ele não conheça. E ele exigirá justiça. Cobrará por isso. Ele aplicará o seu juízo diante disso tudo, para não ser um pregador moralista. A minha mensagem hoje é: arrependam-se e seus pecados serão cancelados. Fomos chamados para uma pregação de graça, mas graça exige confronto, para que confronto gere transformação, conscientização, porque a minha intenção não é que você venha aqui e levante a mão, diga agora eu estou com Cristo, mas que a sua mente seja inteiramente transformada, para que em seguida as suas atitudes sejam transformadas para a honra e glória do Deus Trino. Cristo purificou a igreja. Portanto, o marido também deve edificar. Cristo não dominou pela força, mas serviu pela cruz. Ele devasta a alma da mulher, contradiz o Evangelho. Nós devemos se entregar completamente, inteiramente, para cuidar da alma dessa mulher. Nós temos a responsabilidade, varões, de cuidar da vida espiritual das nossas esposas. Se nós formos negligentes a este ponto estabelecido por Deus, seremos cobrados mais cedo ou mais tarde. Aquilo que Deus estabeleceu a nós como aquilo que devemos cumprir. Lembre-se dos seus votos que foram apresentados e ditos a ela, a ele, no altar, diante de Deus, que não se esquece. Talvez você se esqueça, eu mesmo não me lembro de cada palavra que disse no dia, mas Deus não se esquece de nada. Permaneça fiel àquilo que você disse que faria. Se você casou, dê um jeito de viver até o fim. Deus não escolheu isso por você. Não foi Deus que disse sim naquele dia. Foi você. Conscientemente. Tá difícil? Pede a Deus que Ele vai te ajudar. Mas faça com zelo. Faça com verdade. Exerça aquilo que deve ser exercido. Lembre-se, agradar a Deus é o seu propósito. Servir a Deus é a sua finalidade. Glorificar a Deus é a sua missão. E juntos, dentro do lar, vocês têm esse propósito. Vocês têm essa missão. E vocês precisam também fazer isso. Jovens, também não esqueci de vocês. Mais cedo ou mais tarde, vocês também vão se deparar com isso. Meninas, cuidado com quem vocês vão se casar. Homens, analise. Não ore a Deus para que Deus escolha por você, mas para que Deus revele o caráter da pessoa que você está conhecendo. Porque depois do sim, não tem mais jeito. Depois da aliança firmada, vai assim e assim mesmo até o fim. Escolhas exige responsabilidade. E nós devemos ser homens, é nessas horas. Mulheres, é nesses momentos. Para sustentar tudo aquilo que nos comprometemos diante do altar. Não diante do pastor,
ou daquele que ministrou no seu casamento, mas diante da testemunha que é Deus, a Santíssima Trindade. Homem de Deus, você foi chamado para ser reflexo de Deus. Guerreira do Senhor, você foi chamada para exercer aquilo que Deus já estabeleceu na sua palavra. Você foi chamada para ser auxiliadora. Isso não significa ser inferior. Porque no livro de Salmos, Deus é chamado de auxílio e auxiliador. Isso não faz dele menor. Vocês são mulheres idôneas, no mesmo grau do homem. Nem abaixo e nem acima. Vocês foram chamadas para andar lado a lado do seu esposo. Para viver aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra e para glorificar a Deus dentro do lar, no seu casamento. Maridos, vocês foram chamados para exercer aquilo que Cristo já apresentou na sua palavra. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mulheres, sejam submissas, assim como a igreja é submissa ao Senhor. Cristo se entregou por sua noiva. Ele não gritou, não humilhou, não abandonou, não bateu. Logo, nós aprendemos com o maior exemplo de Cristo. O maior exemplo de submissão, de humildade e de amor. Nele está contido aquilo que nós precisamos representar. A pergunta que faço para concluir essa mensagem. Marido, você está fazendo o seu papel? Esposa, você está fazendo a sua função? Reflitam retoricamente esta pergunta. Analise e examine o homem a si mesmo. Mas, com oportunidade, eu peço ao pastor, posso chamar a igreja para ficar de pé? Peço a todos os irmãos que fiquem de pé, por gentileza. Deus não está exigindo de nós formalidade, religiosidade. Ele quer a sua transformação. Ele quer que você se porte como Ele te chamou. Ele te concedeu vida para glorificar o nome dEle. Para ser representante dEle. Mulher, se você é uma mulher oprimida, que tem sido constantemente agredida, Deus é o seu defensor. Deus é o seu defensor. Ele vê, ele ouve, ele age. Ele aplica o seu juízo, a sua justiça. E eu peço a Deus que se tiver algum marido agindo assim em nosso meio, que Deus arranque esse mal dentro dele e transforme ele em um varão de luz para representar a Cristo como deve de fato, para aplicar e estabelecer dentro do seu lar a vontade de Deus, que Deus não destrua, mas o transforme. A mensagem da graça é a mensagem de transformação, é a mensagem de cura, é a mensagem de salvação. Mas se não quiser ouvir a voz de Deus, que seja feita a vontade do Senhor. A igreja, que é a comunidade que protege as mulheres, devemos exortar
constantemente. Aos líderes, devem nunca pensar em encobrir agressões. Devemos ser vigilantes e prontos para não serem cúmplices dessas práticas. E aos maridos, a mensagem que deixo nessa noite é: sejam como Cristo, hajam como Cristo, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mulheres, sejam submissas, como a igreja deve submissão a Cristo.